Regis, hoje a gente vem trazer aqui uma operação muito interessante, que é a Call, Call Ratio Spread. Ela funciona em que sentido? Quem já tem na carteira uma ação e deseja acompanhar uma alta desse ativo durante um determinado tempo, por um determinado preço, a gente consegue fazer essa operação sem ter custo nenhum e acompanhar essa alta até um determinado preço. Então, como é que ela funciona? Eu vou compartilhar aqui a tela para facilitar o entendimento. Pronto. Aqui a gente já está conseguindo compartilhar a tela e consegue observar aí como é que ela funciona. De início, a gente olha assim e talvez tenha dificuldade de entender como é que ela funciona. Ela sozinha, essa operação estruturada sozinha, ela tem... Como é que ela funciona? Deixa eu verificar aqui. Como é que ela funciona? Você faz uma compra de uma call em um determinado preço. Então, vamos dizer assim, eu compro uma call a R$40 e faço 2 vendas numa call a R$45. Então, o que acontece? A gente já viu aqui nas aulas passadas que a gente tem o quê? Uma trava de alta. A trava de alta, ela funciona com uma compra de uma call e uma venda de uma outra call. Isso faz com que a pessoa tenha um lucro de uma determinada faixa de preço. Então, do 40 a 45, ela vai ter o lucro tendo um custo de um valor X. Então, vamos dizer aqui que ela gastou R$2 para montar essa operação, onde ela ganha entre 40 e 45 reais. Pronto, ela fez essa operação. Contudo, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer uma segunda venda de uma call e fazer com que essa operação de trava de alta passe a custar o quê? Zero. Então, ela passa a não ter custo nenhum. Então, essa segunda, vamos dizer assim, que essa primeira aqui custou R$4, essa segunda custou aqui R$2. Quando a segunda venda de call na R$2, o custo sai o quê? Sai um custo zero. Isso faz com que um ativo que a pessoa tem na carteira por muito tempo, como, por exemplo, Petrobras. O cara comprou Petrobras a 20, 22, 23, 24, 25, e agora a Petrobras está a R$28. Ele acha interessante que está 27, por exemplo. Ele acha que a Petrobras vai de 28 até 30, por exemplo. Então, ele faz uma call ratio spread e aí ele consegue ter esse lucro dobrado, porque ele vai ter o lucro do ativo do 28, né, um exemplo, do 28 até os 30, e aqui nesse caso vai valorizar do 40 ao 45. Então, até o 45 ele teve o lucro da ação, ainda teve o lucro da trava de alta. Mas qual é a situação específica aqui? Como é que isso saiu de graça? Qual é a diferença disso para uma trava de alta? A questão é que ele fez o quê? Ele se obrigou a entregar o ativo. Então, se o ativo continuar subindo para 60, 70, 80, ele vai deixar de acompanhar essa alta. Contudo, ele tem um lucro dobrado durante essa região aqui. Então, ou seja, até os 50 até o 45 já é vantagem, né? O ativo subiu, você valorizou, teve um lucro duplo, mas assim, em tese, comparando com só a permanência do ativo, é como se ele estivesse lucrando ainda até os R$50. Né? Então, assim, o ativo ainda pode passar de 45 até 50, e é como se ele estivesse ainda com o ativo normal. Então, é o mesmo lucro de que ele permanecesse com o ativo até R$50, ele vai ter fazendo essa buster, e é lógico que é muito mais fácil o ativo oscilar até uma determinada data, até os R$45, do que ir até os 50. Então, ele consegue já assegurar nos 45 um lucro proporcional a um lucro de R$50, né, ao lucro que ele ia ter quando o ativo chegasse a R$50. Então, a gente mostra aí que é uma operação muito interessante para quem é o buy hold, para quem tem muitos ativos na carteira. Não precisa fazer com toda a carteira, pode fazer com uma parte da carteira. Então, por exemplo, a pessoa tem 1.000 ações da Petrobras, ela pode pegar 500 ações e fazer uma call ratio spread para tentar melhorar, vamos dizer assim, o lucro. Caso o ativo caia, ele não vai ter, só vai ter o prejuízo normal da ação que ele já tinha. Ele, na verdade, ele está acompanhando um ativo e não pretende vender, não pretende se desfazer. Então, aqui
Aqui é, na verdade, a operação com as opções sem o ativo. Agora eu vou mostrar como é que funciona com os ativos. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Deixa eu verificar aqui. Pronto. Aqui é como funciona como ativo, ou seja, misturado, mesclado. Olha a diferença que fica mais simples para a gente visualizar ali. Ali eu mostrei para a gente ter um conceito do que é call comprada, call vendida. Então a gente faz uma compra de call e faz 2 vendas de call num strike mais acima. Então, como é que performa esse ativo? Esse ativo vai performar da seguinte forma: se você estivesse comprando um ativo, ele funciona dessa forma. Ou seja, conforme aquele outro exemplo, a gente teria aqui um 40, aqui 45 e aqui 50. Então, se a gente tivesse só com ativo, a gente ia lucrar dessa forma, com essa linha laranja. Se a gente tivesse a compra, realizando, na verdade, a operação estruturada de uma Buster, a gente consegue, chamada Buster ou Call Hat Spread, a gente consegue ter um lucro maior dentro dessa faixa, entre 40 e 50, o lucro que a pessoa vai ter é muito maior do que a pessoa tivesse apenas o ativo. Então, é muito interessante para quem tem o ativo, para quem quer ter uma rentabilidade dobrada durante esse período. Então, assim, vários clientes nossos, em apoio, por exemplo, como a mesa, o nosso setor de produtos estruturados, conseguiram fazer várias operações dessas, com muitos lucros. Por exemplo, um dos exemplos é a BRML3. Então, tem uns 3 meses, foi feita uma Buster com um call no 9,50, se não me engano, e uma venda nos 10. Então, o ativo foi oscilando entre essa região, entre 9,60, ou 9,50 e R$10, e o ativo finalizou por 9,90 mais ou menos. Então a pessoa ganhou 40 centavos de maneira dobrada. Então, é que é a diferença entre o 9,50 e o 9,90. Então ela não entregou o ativo porque não chegou acima dos 10. Se o ativo tivesse subido para 11, 12, ele ia ter que entregar o ativo a R$10. Ia ter que entregar. O ativo que ela comprou, ela ia lucrar, mas um lucro limitado. Ela ia ter um lucro dobrado naquela região, que é o 9,50 e o R$10, mas só que ela não continuou, ela tem que devolver se fosse acima. Mas como não chegou, não ultrapassou os R$10, ela ficou com o ativo e ainda teve esse lucro dobrado dentro daquela faixa de preço. Então, se qualquer cliente ele tiver um interesse, eu tenho uma carteira grande aqui de Vale, eu tenho uma carteira grande de Banco do Brasil, Itaú, Petrobras, ele tem um interesse em começar a fazer essa rentabilidade, começar a experimentar essas operações, podem manter contato com a mesa de estruturados, com o setor de produtos estruturados, que a gente vai trabalhar, vai planejar, né, fazer uma estratégia adequada para esse tipo de carteira que a pessoa tem, dentro do preço médio que ela tem, da quantidade que ela tem interesse de fazer, e a gente vai fazer essa operação estruturada de forma que ela consiga rentabilizar a sua carteira de uma maneira segura, simples, sem correr riscos desnecessários, sem se expor a riscos ilimitados. Então, o grande benefício de estar numa operação estruturada é conhecer os seus riscos de formas limitadas, os seus ganhos de formas limitadas. Isso proporciona segurança e estabilidade para a operação. Então, a gente consegue proporcionar esse lucro dobrado dentro de uma estratégia que é um buy hold, que a pessoa está ali simplesmente mantendo, acumulando capital, e ela consegue fazer uma lucratividade durante um determinado período. Nós fazemos operações que elas demoram 3, 4, 5, 6 meses, a depender do interesse do cliente, que isso proporciona também tranquilidade para o cliente. Ele não vai ficar preocupado com a cotação, de como vai funcionar, de estar acompanhando o mercado, não. Ele faz uma operação de maneira tranquila, ele faz uma operação dentro de uma análise dele, e também pode ser uma análise nossa também, nossa equipe de research. Então, isso vai se alinhando e proporcionando uma rentabilidade maior para a carteira do cliente. Esse tema é importante, né? A questão da potencialização, né, do uso do produto estruturado também é bem legal, né? E eu acho que é isso, né? Semana passada, acho que você falou mais sobre a questão de proteção, né? Não sei se foi na semana passada ou na outra. Sim, foi sobre o hedge. É interessante a gente sempre falar sobre
essa questão da potencialização, também do hedge, né? Que é essa proteção do risco. E temas, claro, que você sempre traz aqui para a gente sobre conhecimento, né? Sobre saber e conhecer é importante do que o risco que você está correndo em cada operação, né? E o uso correto das opções, né? É até para que você não corra mais risco do que o necessário, né? Então, o tema de hoje também foi legal, porque trata um pouco mais sobre a potencialização da sua carteira, né? E como também, já que você acredita que a ação vai continuar subindo, ou vai voltar a performar bem, como você faz para aquilo potencializar mais, né? E acho que foi bem legal, né? Eu acho que também você falou uma parte importante, que é usar uma parte também, né? Não precisa ser feito todo o seu lote, toda a quantidade de ação que você tem, né? Então, acho que é um tema bacana, hein? E respondendo, Regis, uma pergunta de uma cliente aí, ela perguntou sobre o imposto de renda. Então, falando aqui de forma simples, eu posso trazer isso com mais detalhes, mas de forma simples é o seguinte: quando a pessoa teve um lucro na operação, vai pagar, se for durante o dia, por exemplo, né, se ela fez com as opções dela, ela comprou num dia, vendendo no mesmo dia, ela vai pagar o imposto de day trade. Quando ela faz um produto estruturado ou compra de opções para vender um dia após ela tenha comprado, né, no dia seguinte, e é considerado swing trade, e ela vai pagar uma taxa de 15%. Não tem aquela faixa de 20% de isenção que tem nas ações. Então, isso aí eu vou trazer um pouco mais detalhes, mas já tirando essas dúvidas aqui, basicamente é isso. Quando a pessoa tem um lucro, ela vai, que uma operação que ela faz no mesmo dia, compra e vende no mesmo dia, é 20%, né, considerado day trade, e se for uma operação estruturada como a nossa, se for por mais tempo, vai ser 15% de imposto sobre o lucro, apenas sobre o lucro. Beleza, muito bom. Isso também é um tema hoje relevante, né? Essa questão da reforma tributária, e tá todo mundo correndo atrás, até para saber o que vai mudar, mas por enquanto a gente não tem que falar o que não consegue, na verdade, dizer o que vai mudar. A gente consegue dizer, como você falou, o que é nesse momento, né? Como você deve recolher os seus impostos nesse momento, né? Claro que quando mudar aí também a gente vai informar todos. Bom, Leison, obrigado aí novamente pela sua participação, pela sua presença, né? Conto contigo também na próxima terça-feira e a gente conversa mais sobre produto estruturado e opções.